Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Seguindo aí, então, agora a gente vai começar a ver o circuito do inversor de frequência, né? Do equipamento inversor de frequência que é usado para fazer o controle de na partida do motor, né? Para fazer uma partida suave, assim como a soft start faz. E além disso, o inversor de frequência ele consegue controlar a velocidade do motor, né? Praticamente aí mantendo o torque constante, diferentemente da soft start, que é usada só para fazer a partida e para acelerar e desacelerar os motores. Né? Não faz controle de velocidade a soft start, porque ela perde torque, né? Então, que já está projetado aí, isso aqui na verdade é o equipamento inversor de frequência, né? Vou até consertar aqui. Então, o equipamento lá, que é o inversor de frequência, ele tem esses três estágios aí que a gente fala, né? Que é o primeiro estágio, que é uma seção retificadora, que vai pegar lá a corrente alternada e transformar em corrente contínua. Eu vou ter um segundo estágio, que vai pegar essa corrente contínua, que ela ainda é pulsante, com um ripple elevado, e vai reduzir esse ripple, praticamente passar por uma tensão contínua estabilizada. Então, quem faz isso é o filtro aqui, que eu tenho filtro indutivo e capacitivo. E, por último, a seção inversora, que vai pegar essa tensão contínua e vai transformar numa corrente alternada para colocar aí no meu motor. Então, na verdade, o equipamento inversor de frequência, ele é um conversor CA-CA, que ele pega a corrente alternada e vai ter na saída corrente alternada. Mas aqui no caso eu tenho da rede tensão fixa e frequência fixa. Aqui no caso, na saída do meu conversor, no meu equipamento inversor de frequência, eu vou ter tensão variável e frequência variável, que é exatamente dessa forma, alterando tensão e frequência na mesma proporção, que eu vou conseguir praticamente manter o torque constante, seja para velocidades mais altas ou velocidades mais baixas. Então eu tenho esses três estágios que a gente vai começar a ver hoje, esse primeiro estágio aqui, que é a seção retificadora. Né? Acredito eu que vocês já tenham visto seção retificadora, que passa de corrente alternada para corrente contínua para circuitos monofásicos, mas nesse caso do equipamento de inversor de frequência, normalmente a gente tem uma seção retificadora trifásica. E aí depois hoje mesmo a gente vai ver também essa parte aqui do barramento DC, quando a gente vai falando no caso aqui de retificador, a gente já vai falar dessa parte. E na próxima aula a gente já vai entrar, na aula de sexta-feira, ver aí como que a gente trabalha, no caso com a seção inversora, né? Que é para pegar aí a corrente contínua e transformar em corrente alternada. Então, o equipamento que faz isso, o circuito, o conversor que faz isso, que pega de corrente contínua e passa para corrente alternada, a gente vai dar o nome aí de inversor de frequência. Então, vamos entrar aqui nesse primeiro caso, que é o circuito aí, no caso, da seção retificadora, do primeiro conversor. Nesse caso específico, pessoal, eu tenho aqui uma entrada que é trifásica, mas não são todos os inversores que a alimentação é trifásica. A saída é sempre trifásica, para alimentar lá os nossos motores trifásicos. Mas eu tenho inversores de frequência cuja entrada aqui ela é monofásica, seja fase-fase ou fase neutro. Antes da gente iniciar a seção retificadora aqui trifásica, vamos pensar aqui então na monofásica, só relembrar alguns pontos, depois a gente parte para a trifásica, que eu acredito que vocês não tenham visto. Antes da gente entrar nesse trifásico, vamos só relembrar aqui, meu objetivo não é passar essa parte de retificadores monofásicos, né? Mas só relembrar para facilitar, inclusive, o entendimento dos retificadores trifásicos, que esse eu não sei se vocês já viram, mas acredito que o monofásico, com certeza, vocês já tenham visto, né?
O circuito monofásico, o retificador monofásico, vai pegar uma tensão monofásica alternada e transformar numa tensão contínua, de meia onda. Ele é composto bem simples, né? Ele é composto de uma fonte de tensão alternada, um diodo e a nossa carga, que pode ser, por exemplo, aí, um resistor, né? Então aqui eu tenho a tensão da fonte e aqui a tensão no meu resistor. E eu tenho a queda de tensão lá no meu diodo VD, né? Quando ele está conduzindo. E aí, no caso dos retificadores, né, eu vou desenhar aqui. Opa. Então, se eu desenhar a tensão da fonte, vamos supor que ela é monofásica, né? Aí pode ser aqui fase, fase ou fase neutro, né? Eu posso trabalhar aqui com fase, fase ou fase neutro, vai depender aí da tensão que eu vou estar querendo aí, né? De onde eu estou, né? Por exemplo, aqui no nosso caso, se a gente pegar a fase neutro, a gente teria lá 127. Se a gente pegar a fase, fase, teria 220, né? Então, vamos supor que aqui a tensão seja lá 127 volts eficaz, né? Tensão eficaz da fonte. E aí, o que acontece? Se a gente desenhar a forma de onda da tensão da rede, né? Ela é uma senoide, né? Tem lá o ciclo positivo e o ciclo negativo. O ciclo positivo, o ciclo negativo. Essa tensão máxima que ela atinge aqui, como que a gente sabe, né? Na verdade, tem a integral para fazer o cálculo, não vou fazer aqui, mas a tensão máxima para uma onda, forma de onda senoidal, ela é raiz de 2 vezes a tensão eficaz. Então, no nosso caso, ficaria raiz de 2 vezes a tensão eficaz, que é 127. Que aí daria aproximadamente aí 180 volts, né? Então, ela atinge aqui, ó, mais 180 volts e menos 180 volts. Apesar de ter o valor eficaz aí de 127, né? E aí, como é que fica a tensão aqui no caso da nossa carga? Aqui que no nosso caso a carga é um resistor, né? Só lembrando aqui que a tensão da fonte, aqui a tensão no resistor. Ficou bem torto isso aqui, né? Melhorou um pouco. O que vai acontecer aqui? Eu tenho... quando a tensão está positiva, eu vou definir uma polaridade. Por exemplo, essa polaridade aqui, mais e menos. Quando ela ficar negativa, eu vou inverter a polaridade, né? O que acontece com a tensão negativa é que há uma inversão da polaridade da tensão, né? Então, vamos pensar primeiro nesse ciclo positivo que eu tenho aqui, né? Enquanto a minha tensão da fonte está positiva. Eu vou desenhar aqui de verde, para ficar mais fácil visualizar. Mais, menos. O que acontece? Que a gente vai querer sair nesse sentido, né? Girar aqui no sentido horário. Aí, o que acontece? Se a gente, nosso objetivo aqui não é mostrar como funciona o diodo, mas, teoricamente, essa tensão da fonte ela tinha que ser maior do que 0,7 lá, no caso, que a tensão para o meu diodo começar a conduzir, no caso do diodo de silício, a partir de 0,7 começaria a conduzir. Mas se a gente imaginar que o nosso diodo é ideal,
ele já, quando começa a ter tensão e ele está polarizado direto, ele já começa a conduzir, né? Conduz aí de anodo para cátodo, né? Então, nesse caso, eu vou ter aqui, ó, que assim que ele começa a aumentar a tensão, considerando que o meu diodo é ideal, ele já vai começar a conduzir, porque ele deixa conduzir corrente de anodo para cátodo, né? E aí, o que acontece? Eu tenho um circuito sério aqui, que essa tensão da fonte ela é dividida para o diodo e também para o meu resistor. E, nesse caso, se a gente considerar o diodo ideal, toda a tensão da fonte vai para onde? Se a tensão no diodo é zero, toda a tensão, considerando ele ideal, toda a tensão da fonte vai para o resistor. Ou se eu quiser considerar, por exemplo, o diodo de silício, teria uma queda de tensão 0,7 aqui. Mas vamos imaginar que ele seja ideal, como eu falei para vocês. Então, o que vai acontecer? Assim que a tensão da fonte sai do zero, começa a ter corrente circulando, toda a tensão da fonte vai para meu resistor. Então, o que acontece? A tensão da fonte, que é essa tensão aqui, que é que vai aparecer sobre o resistor. A tensão da fonte começa a aumentar, a tensão sobre o resistor começa a aumentar. Tensão da fonte começa a baixar, tensão sobre o resistor também começa a baixar. Que é o mesmo valor lá, 180 volts, o valor máximo que eu teria, o mesmo daqui, né? Caso eu considere a queda de tensão no diodo, ele não começaria a conduzir logo do zero, só quando eu vencesse a barreira aqui dos portadores lá do diodo. Então, eu começaria a conduzir um pouco depois aqui, até a tensão da fonte atingir uma tensão maior do que 0,7. E não consideraria aqui o valor máximo aqui de 180, né? Ficaria, o valor máximo seria 0,7 aqui, e o restante ficaria sobre o meu resistor, que daria aí 180 menos 0,7 sobre o diodo, que é a queda de tensão, considerando que ele é silício, ficaria aí 180,3 volts sobre o resistor. Mas considerando ele ideal, eu teria essa forma de onda aparecendo sobre o resistor. E aí, o que vai acontecer? Depois, eu vou ter inversão da polaridade, né? Quando a tensão fica negativa, a partir aqui de 180 graus da minha senoide, havendo essa inversão da polaridade, a corrente vai querer circular agora no sentido anti-horário. E aí, o que acontece? A corrente não circula no sentido anti-horário porque o diodo não permite. Então, o que vai acontecer? Se não tem corrente circulando, não tem queda de tensão sobre o meu resistor, a tensão é zero. Enquanto a tensão está negativa, a tensão no meu resistor passa a ser zero. E aí, a partir disso, eu volto a ter tensão positiva, ele circula. Né? Volta a ter tensão, depois fica negativo, bloqueio. Ou seja, eu teria uma tensão aqui sobre a minha carga, que seria, já é contínua, porque não está variando de positivo para negativo, mas ela ainda é pulsante, está tendo uma oscilação grande, que a gente chama de ripple lá. O ripple aí está bem elevado, que seria de 180 graus, né? Vai lá, sai do zero, atinge 180, vai para zero de novo, fica todo o semiciclo negativo da tensão de entrada em zero, ou seja, tem uma tensão pulsante. Como que eu posso resolver isso? Através desse filtro aqui, ó, tentar reduzir essa oscilação através de um filtro. Nesse caso, ele está usando o filtro indutivo e capacitivo, mas só para simplificar aqui, vamos colocar como se fosse apenas um filtro capacitivo. Vou adicionar um capacitor em paralelo com a minha carga, que no caso aí é o resistor. O que acontece quando eu faço isso? Quando eu adiciono, nesse caso, quando eu adiciono um capacitor em paralelo? A mesma tensão que eu tenho sobre o resistor é a tensão do capacitor, porque eles estão em paralelo. Assim que a tensão da fonte, no ciclo positivo aqui, assim que a tensão da fonte começa a aumentar, a tensão sobre o capacitor e sobre o resistor também começa a aumentar. E o capacitor vai carregando. Agora eu vou desenhar a tensão de amarelo aqui. A partir da hora que eu coloco o capacitor, a tensão da fonte vai aumentando, a tensão sobre o meu resistor também aumenta. Pensando em termos aqui do nosso barramento aqui, né? Daqui a pouco a gente já vai entrar aqui só passando rápido no monofásico para a gente ver o trifásico, para depois a gente ver a seção inversora. Então, o que vai acontecer? Tensão da fonte começa a aumentar, a tensão sobre a minha carga também vai aumentando. A partir desse momento, o que acontece? O capacitor ele vai carregar com o valor máximo de tensão da fonte. No caso aqui, desprezando a queda de tensão sobre o diodo, carregaria com 180 volts sobre
o capacitor que é sobre o resistor. A partir desse momento, a tensão da fonte, ó, ela começa a ficar menor do que a tensão no capacitor. E aí, o que acontece? Se a tensão da fonte, que é a tensão que está no anodo, é menor do que a tensão que está no catodo, esse diodo bloqueia. A partir desses 90 graus que eu tenho aqui, ó, a tensão no capacitor passa a ser maior do que a da fonte, o diodo bloqueia. Quem passa a fornecer tensão para a minha carga, aqui, que no caso é o resistor, é o capacitor. O capacitor vai começar a descarregar a carga armazenada sobre o resistor. E aí ele vai. Agora quem está fornecendo tensão para o resistor é o capacitor. Só que o capacitor vai descarregando, descarregando. Chega aqui agora, o que acontece a partir desse ponto? A partir desse ponto, a tensão da fonte passa a ficar maior do que a tensão do capacitor. E aí o capacitor começa a carregar e quem começa a fornecer tensão de novo, tanto para o capacitor para o resistor, é a fonte. O diodo volta a conduzir. Por que o diodo volta a conduzir? Porque a tensão da fonte passa a ser maior do que a do capacitor. Aí o capacitor vai começar a aumentar lá a tensão, carrega no valor máximo. A partir desse momento, a tensão da fonte vai começar a ficar menor do que a tensão no capacitor, o capacitor começa a fornecer tensão para a carga, e aí ele vai descarregando. Olha como que eu vou reduzindo o ripple, a oscilação. Antes ela estava pegando lá no zero, né? Eu ficava lá, tinha tensão, não tinha tensão, tinha tensão, não tinha... Agora não, agora eu tenho tensão, vai descarregando, carrega de novo, vai descarregando, carrega de novo. Já reduzi o ripple. E aí essa curva de descarga aqui depende, nesse caso, desse circuito específico aí, depende de dois parâmetros, né? O tempo de descarga, que é o tal lá, é o RC, depende do valor do resistor aqui e também o valor do capacitor, da capacitância do meu resistor, né? Quanto maior a capacitância, maior a quantidade de cargas que ele armazena, consequentemente essa descarga aqui vai ser mais lenta. A mesma coisa é a minha carga. Se eu tenho uma carga com resistência alta, vai passar menos corrente, vai descarregar mais rápido. Ou se a resistência é menor, descarrega o capacitor mais rápido, essa curva aqui cai mais rápido. Pode ser que não dê nem para chegar lá, que ela termine de descarregar o capacitor e ainda não comece a carregar de novo. Nesse caso, eu desenhei aqui, ó, descarregando o capacitor. Antes de descarregar completamente o capacitor, já começou a carregar de novo, porque a tensão da fonte passa a ser maior. Então, eu consigo reduzir esse ripple aqui com esse valor do capacitor, né? No caso aí, pensando em termos do retificador de meia onda monofásico. No caso dos inversores, nós não temos um inversor de frequência que nessa primeira seção retificadora seja um retificador monofásico de meia onda. A gente tem retificador monofásico? Temos, mas é o de onda completa, né? Que é o que a gente vai ver agora rapidinho aqui. Deixa eu só passar para o próximo slide aqui. Para depois a gente só relembrando isso daqui para a gente passar para o trifásico, né, que eu acredito que vocês não tenham visto. Agora falando do retificador monofásico de onda completa, depois a gente entrar nos trifásicos. No caso do retificador de meia onda, retificador monofásico de meia onda, esse sim a gente tem inversores de frequência, equipamentos, cuja essa primeira seção retificadora, nesse caso aqui está mostrando que é trifásico, mas eu tenho inversor de frequência que é monofásico, vai entrar fase ou fase neutra, aí, dependendo da tensão de entrada, né? Então, vou ter esses dois tipos de inversor de frequência. Entrada trifásica, que não é isso que a gente está vendo aqui, e o monofásico que a gente vai ver aqui agora, retificador de onda completa. Como que fica lá no caso, então, meu retificador de onda completa? Eu passo a ter 4 diodos, só lembrando que o meu objetivo aqui não é falar sobre isso, é só lembrar para a gente ver os trifásicos e entender como que funciona aí, basicamente, os circuitos internos do meu inversor de frequência. No caso desse retificador, a gente vai utilizar 4 diodos.
vou chamar aqui de D1, D2, D3 e D4. E aqui eu vou colocar uma carga resistiva. Se colocasse uma carga indutiva, ficaria diferente os gráficos lá. A carga indutiva tende a atrasar a corrente, mas é só para a gente lembrar o funcionamento. E aqui então eu vou ter uma tensão da fonte, VS, e aqui a tensão sobre a minha carga, VR. E aí, de novo, vou desenhar a tensão da rede aqui, para a gente pegar como referência, né? Então aqui vai ser a tensão da fonte. Vamos supor lá que a gente esteja trabalhando aqui com fase neutro, né? Fase neutro, eu vou ter uma tensão eficaz aí, no caso aqui do estado de distribuição, 127 volts eficaz. E aí, como a gente já viu lá atrás, quando eu tenho, no caso aí, 127 volts eficaz, o valor máximo que ela tensão atinge é 180. Né? Então, eu teria uma senoide aqui, dada a tensão da rede, ou senoidal. O meu está um pouco torto aí, com distorção harmônica, minha forma de onda da tensão aí, mas dá para entender. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, né, que atingiria 180 volts e menos 180 volts. Né? Vou deixar aqui, senão vai poluir muito, já falei isso anteriormente. E aí, como é que vai ficar a tensão no meu resistor aqui? Eu desenhei dois ciclos aqui da tensão, né? Vamos colocar aqui, então, para desenhar agora a tensão no resistor. Como que ficaria aí a tensão no resistor? Vou pegar a mesma base da tensão de cima. Aqui, então, no caso, é o meu VR. O que vai acontecer aqui? Mesma coisa, tem o ciclo positivo, ciclo negativo. Ciclo positivo, ciclo negativo da tensão da fonte, né? Vamos pensar aqui, ciclo positivo, tensão, o mais está em cima, o menos está embaixo. E aí a corrente vai querer circular nesse sentido, né? Saindo do maior potencial e indo em direção ao menor potencial. Qual vai ser o caminho que ela vai fazer? Vai vir por aqui, não vai passar pelo D4, não deixa conduzir corrente nesse sentido de cátodo para anodo, vai passar pelo D1, não vai passar pelo D2, porque não deixa conduzir nesse sentido, a corrente vai vir por aqui, ó. Ela vai descer pelo resistor, onde ela entra, gera um potencial maior positivo, onde ela sai, gera um potencial negativo. Veio, passou pela minha carga, chega nesse ponto. Nesse ponto ela tem dois caminhos. Se ela passar por D4, ela vai voltar para o mesmo potencial. Não faz sentido, esse diodo está bloqueado. A tensão do cátodo é maior do que a do anodo. A corrente quer sair do maior potencial e ir para o menor. Então ela não passa por D4, ela vai passar pelo D3 em direção ao menor potencial, que é o negativo da fonte. Então, nesse primeiro caso, nesse primeiro ciclo aqui, vai conduzir os diodos ímpares, D1 e D3. Né? A gente vem por aqui, passa por D1, passa pela minha carga, passa pelo D3 e chega aqui no menos. E aí, no caso, se a gente olhar o circuito, ele passa a ser um circuito série, onde eu tenho no caminho D1, resistor, D3 e a fonte. Então, o que acontece? Essa tensão da fonte ela é dividida para os dois diodos e para a tensão e para o resistor. Essa tensão da fonte é dividida para os dois diodos e para o resistor. E aí, se a gente desprezar a queda de tensão nos diodos, que em teoria, quando ele está conduzindo lá de silício é 0,7, mas se a gente desprezar, toda a tensão da fonte vai para onde? Vai para o resistor.
Então, se a tensão da fonte aumenta, a tensão sobre o resistor aumenta. Se a tensão da fonte diminui, a tensão sobre o resistor diminui, atingindo o mesmo valor da tensão da fonte. Logicamente, se eu não desprezar a queda de tensão nos diodos, não chegaria a 180 aqui, que é a tensão máxima. Seria 180 menos 0,7 menos 0,7. Daria 178,6 volts, né? Subtraindo 180 menos 0,7, menos 1,4. Seria esse valor máximo aqui. Mas, igual eu te falando para vocês, o objetivo não é mostrar esses detalhes, só entender esse primeiro estágio lá do inversor de frequência, do equipamento inversor de frequência, que é pegar a tensão contínua, pegar a tensão alternada e transformar em tensão contínua. A partir desse momento, o que vai acontecer? A tensão da fonte vai ficar negativa. Quando a tensão da fonte fica negativa, eu tenho a inversão da polaridade. Agora a corrente vai circular no sentido contrário, saindo aqui por baixo do maior potencial positivo, tendendo aí para o menor aqui, que é o negativo, né? O que vai acontecer? Ela vai vir por aqui, não está ligado. Chega aqui, ela não passa pelo D3, não deixa conduzir de cátodo para anodo, passa pelo D2, não passa pelo D1, porque ele não deixa conduzir corrente nesse sentido. E olha o que vai acontecer com a corrente. Ela vai passar no mesmo sentido que ela passou no ciclo anterior, gerando a mesma polaridade, mesma queda de tensão, a queda de tensão com a mesma polaridade que gerou anteriormente. Passou pelo resistor, vai chegar nesse ponto, ó, tem dois caminhos. Passar pelo D3, ela vai voltar para o mesmo potencial positivo. Então, esse diodo está bloqueado. A tensão do cátodo aqui é maior do que o do anodo. Então, ela vai passar pelo D4 para chegar no menos. Então, aqui quando a tensão da fonte está no ciclo negativo, conduz pelos diodos pares, D2 e D4. Vindo por aqui, ó, passa pelo D2, passa pelo resistor, passa pelo D4. Eles fazendo aquela mesma ideia, se eu desprezar a queda de tensão nos diodos D2 e D4, eu posso falar que toda a tensão da fonte vai para o meu resistor. E nesse caso, o que vai acontecer? A tensão da fonte está negativa, porque a polaridade, o menos está em cima e o mais está embaixo. Houve inversão da polaridade da fonte, por isso que eu desenhei negativa. Agora, não há inversão da polaridade sobre a minha carga. Então, se no primeiro ciclo ela estava positiva, aqui também ela vai ficar positiva. Então, eu pego esse ciclo negativo da tensão da fonte, mas que aparece na carga, só que ela não aparece com a mesma polaridade, o menos em cima e o mais embaixo. Ela aparece com a mesma polaridade, o mais em cima e o menos embaixo. Então, por isso que eu não vou desenhar aqui no meu resistor, apesar da tensão da fonte estar negativa, sobre a minha carga ela fica positiva. Aumenta e diminui. E a partir daí começa a repetir o ciclo, né? Eu volto a ficar positiva a tensão, ele começa a conduzir lá pelo D2 e D3. E aí vai seguir a mesma lógica do ciclo. Então eu passo a ter ali uma tensão contínua sobre minha carga aqui, que no caso é um resistor, só que ela ainda está oscilando, né? Tem um ripple aí grande, está variando lá do valor máximo até zero. Como que eu posso reduzir esse ripple? Da mesma forma que a gente fez anteriormente. Posso vir e colocar uma carga, da mesma forma que a gente fez aqui, ó, colocando um capacitor em paralelo. Vou colocar desse lado aqui, não interfere lá, né, em paralelo, eu adiciono um capacitor. A partir da hora que eu adiciono o capacitor, o que acontece? Mesma tensão no resistor é do capacitor. Então, a tensão sobre o resistor e sobre o capacitor começa a aumentar, começa a carregar o capacitor. A partir desse momento, o capacitor carrega com o valor máximo e a tensão da fonte vai começar a diminuir. Como a tensão da fonte começa a diminuir, ela fica menor do que a tensão do capacitor, quem começa a fornecer tensão para o resistor é o capacitor. Ele bloqueia os diodos D1 e D3 lá. Todos eles, na verdade. E aí, o que vai acontecer? Essa carga que está armazenada no meu resistor vai começar a ser descarregada. Então, ela vai descarregando, descarregando. Chega nesse momento aqui, ó, teve a curva de descarga. Nesse momento, a tensão da fonte passa a ser maior do que a tensão do capacitor. Aí o capacitor começa a carregar de novo.
A partir desse momento, a tensão do capacitor, a tensão da fonte começa a reduzir, a tensão no capacitor passa a ser maior, e aí quem começa volta a fornecer tensão para o resistor é o capacitor. O capacitor vai descarregando. E aí vai, eu carrego o capacitor, descarrega o capacitor, carrega, descarrega. Com isso eu consigo reduzir essa oscilação. Antes estava variando muito, agora eu tenho uma oscilação menor, um ripple menor lá sobre o meu resistor, quando eu adicionei, aí no caso, o capacitor, né? E aí vai, essa descarga aqui foi igual a mesma coisa que eu falei anteriormente, que é o tal depende da constante RC, que é o resistor, que no caso que é a minha carga resistiva, ou da resistência dele, desse resistor, e da capacitância do capacitor. Então, se eu tiver um capacitor cuja capacitância seja maior, ele vai descarregar mais devagar aqui, vai tender a ficar com um ripple menor. A carga, se eu tiver uma carga cuja resistência seja grande, vai descarregar mais rápido. Se a resistência for menor, vai descarregar mais devagar. Então, essa descarga aqui do capacitor, se ela vai ser menor, vai descarregar mais rápido ou vai descarregar mais devagar, vai depender aí da constante tal, né, que é o R vezes C ali que a gente tem. Com isso, a gente passa a ter uma oscilação menor. Então, o que vai acontecer? A gente tem inversores de frequência que esse primeiro estágio aqui, ele não é trifásico, não entra as três fases. É um retificador monofásico desse tipo que a gente está vendo aqui. Que no caso, ele desenhou ele de uma forma. Se eu fosse desenhar parecido com o que ele está desenhando ali, ó, ficaria dessa forma. Ele desenhou numa outra posição, ele desenhou lá o trifásico, né? Mas estou desenhando aqui o monofásico. Aqui seria a tensão de entrada, que eu vou alimentar. No caso, aí é monofásico, pode ser fase ou fase neutra, dependendo aí do nível de tensão. E aqui vai sair, aqui seria a saída. Esse ponto aqui onde a gente ligou, esse aqui, só para situar, D1, D2, D3 e D4. E aqui seria a saída para o capacitor de filtro. E aqui daria sequência lá no outro estágio, que seria o circuito que vai pegar essa tensão contínua que está saindo desse ponto para esse, e seria esse estágio aqui, né? Passar retificador, no caso lá, monofásico de onda completa, esse aqui é o trifásico, o barramento desse aqui é para reduzir o ripple, a oscilação, e depois aí o terceiro estágio aí, que é a seção para pegar essa tensão contínua e transformar corrente alternada. Então, esse primeiro estágio aqui, no caso, é monofásico, que pode ser 127, 220, vai depender aí do inversor, e aí pega essa tensão alternada que entra, transforma em contínuo, mas ela ainda tem um ripple grande, e aí o que eu faço? Adiciono o filtro aqui capacitivo. No caso lá, ele faz um filtro não só capacitivo, ele colocou indutores aqui, ele fez um filtro RL, melhora essa questão do ripple, mas a ideia é a mesma. E aí daqui a gente vai falar daqui a pouco que seria o terceiro estágio aí, que é o circuito que vai passar aí de corrente contínua para corrente alternada. Então eu tenho inversores de frequência que a entrada dele é monofásica, logicamente a saída vai ser trifásica, RST. Apesar dele ter uma entrada monofásica, ele tem sempre a saída trifásica, que é exatamente para a gente ligar o nosso motor ali, né? Então, às vezes é até interessante saber, tem gente que não sabe que tem inversores monofásicos, né? Interessante saber disso, porque às vezes eu tenho uma instalação elétrica que eu não tenho um sistema trifásico, eu posso gerar através de um inversor monofásico. Entra fase neutro ou fase e vai sair aqui a tensão alternada, que depois a gente vai ver como que acontece isso. A gente está vendo só esse primeiro e segundo estágio, que é transformar a tensão alternada em tensão contínua, e depois eu pego uma tensão contínua que tem uma oscilação grande aqui, passo pelo filtro para reduzir essa oscilação aí, que é o nosso ripple. Agora, a gente vai entrar aí, agora a gente vai pensar num outro tipo de retificador,
que seria quando eu tenho uma entrada trifásica. Quando eu tenho 3 fases aí agora para alimentar, meu inversor cuja alimentação é trifásica, não mais monofásica. Se eu tiver, então, um retificador cujo a entrada seja trifásica, eu tenho que ter retificadores trifásicos. Da mesma forma que a gente tem um retificador monofásico de meia onda, e retificador monofásico de onda completa, a gente vai ter retificador trifásico de meia onda e o retificador trifásico de onda completa. Que o de meia onda não é utilizado porque ele precisa do nêutron, vou falar aqui, mas o mais utilizado é o trifásico de onda completa, que a gente vai ver como que funciona. Então, o que vai acontecer aqui? Ó. Voltando aqui para a apresentação. Então, nesse caso aqui, ele está chamando as 3 fases aí de A, B e C. Mas é que, na verdade, as 3 fases R, S e T. E nesse caso desse retificador de meia onda, para ele funcionar, eu preciso ter as 3 fases e um nêutron. Então, qual que é a ideia? É pegar 3 fases e ter uma tensão contínua aqui sobre a minha carga. Então, aqui eu já tenho, no caso, desenhada as 3 tensões, que é a tensão da fase A para o nêutron, é o VAN, é essa tensão aqui. Ó. A tensão de B para o nêutron, ele chamou de VBN. Vou até desenhar em cima aqui de outra cor, só para facilitar a visualização. Considerar a tensão de B para o nêutron de amarelo. Tá. E a outra tensão de C para o neutro, vamos dar uma outra cor e vamos colocar vermelho. Que é essa daqui. Só para a gente destacar aí no caso. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar essas 3 tensões na entrada. Tensão A da fase A, B e C, que seria a RST, que ele chamou de A, B e C. E tem o neutro aqui que está sobre a minha carga. O que vai acontecer? Quando eu entro com essas 3 tensões aqui, só um desses diodos vai conduzir. Nunca conduz mais de um diodo de forma simultânea. Por que isso? Por exemplo, aqui, ó. Se eu fizer esse circuito aqui, coloco aqui. Vou colocar uma chave aqui. Vou colocar um diodo e uma carga aqui, por exemplo, um resistor. Voltando aqui. Vamos supor que eu tenho 5 volts aqui. Quando eu fechar aqui, no caso, essa chave, vai conduzir meu circuito, o diodo deixa conduzir a corrente nesse sentido, né, de anodo para cátodo, de anodo para cátodo. E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer tensão aqui sobre o meu resistor. Vamos supor que eu despreze a queda de tensão no diodo. Como é um circuito sério, toda a tensão da fonte vai aparecer sobre o meu resistor aqui, ó, 5 volts. Conduziu aqui o diodo, deixa conduzir nesse sentido, aparece aí, no caso, 5 volts sobre a minha carga. Agora, se eu vier aqui e fazer isso daqui, ó, pegar uma outra fonte de tensão, agora de 10 volts, deixa eu falar que esse aqui é o diodo D1, vou colocar uma outra chave aqui, diodo D2, ligando aqui nesse ponto. Se essa chave aqui está aberta, não vai ter nenhuma influência. Agora, o que vai acontecer quando eu fechar essa chave aqui? Ó? Quando eu fechar essa chave, será que esse diodo D2 vai conduzir? Eu tenho que pensar no seguinte, para o diodo conduzir, a tensão no anodo precisa ser maior do que a do cátodo. Se eu olhar nesse caso desse diodo D2, no anodo, 10 volts está chegando aqui, ó, da fonte, ó, mais 10 volts está aparecendo aqui, ó, mais 10 volts, que aparece desse lado aqui, ó, no anodo. Agora, e do lado aqui do cátodo? Do lado do cátodo, a tensão que eu tenho aqui sobre o cátodo é exatamente essa tensão de 5 volts que está vindo da fonte. Mais aqui aparece nesse ponto.
mais 5 volts. E aí, o que acontece? Se eu tenho tensão maior no anodo do que no catodo, no anodo eu tenho 10, no catodo eu tenho 5, ele vai conduzir agora. Esse diodo D2 vai conduzir assim que eu fecho a chave. E quando ele conduz, eu passo a ter um circuito sério aqui, ó. Esse circuito aqui, que é o que? É fonte de tensão, diodo, resistor. Esse meu circuito. E o que acontece? Se eu desprezar a queda de tensão nesse diodo, toda a tensão da fonte vai para onde? Vai para o resistor. Já que eu tenho esse circuito, opa, apaguei aqui, circuito sério. Então, na hora que eu fecho essa chave, esse diodo conduz e passa a ter aqui sobre esse resistor 10 volts. Só fazer a lei de Kirchhoff das tensões aqui, ó. Se eu desprezar a tensão aqui do diodo, toda a tensão aparece sobre o resistor. E aí o que acontece? Esse diodo vai começar a conduzir e esse de baixo ele vai bloquear. Por quê? Porque ele passa a ter 5 volts no anodo e do catodo ele passa a ter 10 volts. Então, esse diodo, assim que eu fecho a chave de cima aqui, começa a conduzir pelo diodo de cima, que é o D2, parece uma tensão maior no catodo do que a anodo, ele bloqueia esse diodo aqui. Ó. Então, ele só passa a ter corrente nesse meia malha aqui. Ó. Nessa aqui não passa a ter mais, porque o diodo bloqueia, diodo D1. Agora, se eu vier aqui e mudar a tensão dessa fonte, eu colocar, por exemplo, 15 volts, ou trocar essa tensão da fonte, o que vai acontecer? Se eu mudar a tensão da fonte, que eu coloquei 15 volts, vai aparecer 15 volts aqui no anodo, no catodo vai ter o quê? 10 volts. E aí o que vai acontecer? 15 é maior do que 10, ele volta a conduzir por aqui agora, já que eu aumentei a tensão da fonte. E aí quando ele conduz por aqui, ó, se eu desprezar a queda de tensão no diodo, que é em torno de 0,7, a tensão que aparece no resistor passa a ser 15 volts. Se eu desprezar a queda de tensão no diodo. Se eu não desprezar, ficaria o quê? Ficaria 0,7 aqui considerando de silício, e o restante ficaria aqui sobre o resistor, que daria 14,3. E aí o que acontece? Quando eu mudo essa tensão aqui para 15 volts, ele conduz, aparece 15 volts sobre o resistor. Consequentemente, vai aparecer aqui sobre esse diodo 15 volts no catodo. E no anodo eu passo a ter 10. O que isso quer dizer? A tensão do anodo passa a ser maior do que a do catodo. E esse diodo D2 bloqueia, ele fica bloqueado. Por quê? Porque o diodo de cima conduziu, apareceu uma tensão maior no catodo do que do anodo de D2, ele parou de conduzir. Ou seja, pelo fato dessa tensão do diodo D1 ser a maior, ele começou a conduzir. E aí, se a gente fizer a mesma coisa aqui, por exemplo, mudar essa tensão aqui agora, colocar 20 volts. Coloquei 20 volts, aparece aqui, ó, 20 volts no anodo de D2. 20 volts no anodo, 15 no catodo, o que vai acontecer? O D2 vai voltar a conduzir. Quando ele conduz, o meu circuito passa a ser esse daqui, ó, essa malha. E aí, se eu desprezar a queda de tensão no diodo, toda a tensão da fonte aparece sobre o resistor. Passa a ter 20 volts. E aí, quanto que aparece no catodo do D1? Passa a ter no catodo do D1 20 volts. No anodo eu tenho 15, no catodo eu tenho 20. Ó. A tensão no anodo é menor do que do catodo, esse diodo bloqueia. Ou seja, quando eu aumentei a tensão do diodo D2, ele conduziu por ele e bloqueou do outro diodo. Estou falando tudo isso daqui por quê? Porque sempre ele vai conduzir ou pelo D1, ou pelo D2, ou pelo D3 aqui no nosso retificador trifásico de meia onda. Qual que ele vai conduzir? Sempre o diodo que tiver com maior tensão, ele conduz e bloqueia os outros dois. Igual aqui, ó. O diodo que estava com maior tensão, ele conduz e bloqueia o outro. Então a gente tem que avaliar para ver qual diodo vai conduzir de acordo com as tensões que eu tenho em A, B e C em relação ao neutro. E aí a gente já tem aqui as três tensões lá. Essas três tensões já são geradas lá trifásicas de defasagem de 120 graus uma da outra, então, por isso que elas não estão uma em cima da outra. Isso é já do próprio do sistema trifásico, né, de geração lá. Então, vamos pensar primeiro nesse primeiro intervalo aqui. Nesse primeiro intervalo, eu tenho o quê? Qual que é a tensão que está maior? É a tensão que está no A, a tensão que está em B ou a tensão que está em C? E eu consigo observar para esse primeiro intervalo que a maior tensão que eu tenho é a tensão que está de A para N, VAN. Eu tenho aqui a tensão
de vermelho, que é de C para N, ela começa positivo, passa a ser negativo, ela chega a ter ser um valor maior, mas é negativo. O que interessa para a gente não é a tensão positiva na anodo para ele conduzir, né? Então, não adianta ela ficar maior em módulo, no caso aqui a vermelha, nesse ponto aqui, por exemplo, ela está maior do que a tensão de ar, mas ela está maior em módulo. O que interessa para a gente é em termos de valores, né? Então, o valor positivo que eu tenho maior para esse primeiro intervalo é a tensão de A para N. A de B para N é a mesma coisa. Ela começa um valor maior, mas é um valor maior negativo. Aí ela fica positiva, mas enquanto ela fica positiva, ela não está maior do que a tensão de A para N. A gente consegue ver claramente que a maior tensão nesse primeiro intervalo é a tensão de A para N. Então, qual o diodo que vai conduzir? O que vai conduzir para esse primeiro intervalo é o diodo 1. Vai aparecer, qual que é a fase que aparece sobre aqui o resistor? A fase A. Ele conduz, aparece a fase A aqui. Desse lado eu tenho o neutro, né? Que é a tensão aqui. Então, e o que aparece aqui? Ó? Aparece A aqui e aparece A aqui, a tensão A. Como a tensão de A é maior do que de B, esse diodo está bloqueado. Como a tensão de A é maior do que de C, esse diodo está bloqueado. Então ele só conduz pelo diodo D1 aqui. Ó. E qual que é a tensão que aparece no resistor, que é o VL? É a mesma tensão que eu tenho de A para N, que está aqui, ó, desenhado de preto. Então, por isso que ele está desenhando essa mesma tensão que eu tenho aqui de VAN é a que aparece sobre o resistor, VAN. Esse mesmo formato que eu tenho aqui, eu desenhei aqui embaixo. Esse mesmo ponto aqui é o que aparece aqui sobre o resistor. E quem que está conduzindo? Ele indica aqui, ó, é o diodo D1. E se a gente passar aqui para o segundo intervalo, nesse segundo intervalo, o que acontece? A tensão de B para N, ó, ela passa a ser a maior para esse segundo intervalo. Então, o que vai acontecer? Ele vai parar de conduzir pelo diodo D1. Vamos voltar aqui. A tensão que passa a ser maior é a tensão de B. Então, ele começa a conduzir pelo D2. Conduz pelo D2, a tensão que aparece aqui sobre o meu resistor na parte de cima é a da fase B. Embaixo é do N, já do nosso neutro. E aqui é o B que aparece e aqui é o B. Como o B é maior do que o A, está bloqueado o D1. Como o B é maior do que o C, está bloqueado o D3. Então ele conduz nesse sentido aqui. É logicamente alternado, fica variando de um lado para o outro. Mas, se eu pensar em termos de tensão positiva aqui, ó, como ela está positiva, essa tensão, que é a tensão de B para N, que é exatamente a que aparece sobre o resistor. Tensão de B para N que está aparecendo sobre o resistor. Como que está essa tensão de B para N? Ela começa a aumentar, a tensão no resistor começa a aumentar. Ela começa a diminuir aqui. Ó. Então, quem estava fornecendo tensão para o resistor no primeiro intervalo aqui era a tensão da fase A para o neutro, que apareceu aqui. No segundo intervalo, quem passa a fornecer tensão para o resistor é a tensão da fase B para o neutro, que é essa tensão que está aparecendo aqui da fonte que aparece sobre o meu resistor. E no terceiro intervalo, o que vai acontecer nesse terceiro intervalo? Eu vou passar a ter a maior tensão passa a ser a vermelha, que é a tensão de C para o neutro. Então, o que vai acontecer nesse momento? A partir desse ponto aqui... Opa, apaguei o amarelo. A partir desse ponto aqui, desse momento, a tensão da fase C passa a ser maior do que a da fase B. Então, ele vai começar a conduzir agora pelo diodo D3. Quando ele conduz pelo diodo D3, a fase C aparece aqui sobre a minha carga. Aparece nesse ponto e nesse ponto. Como C é maior do que A, esse diodo D2, D1 está bloqueado. Como C é maior do que o B, bloqueia esse diodo. Então, ele só conduz pelo C, da fase C pelo diodo D3, né, que ele está indicando aqui. Então, a tensão que aparece sobre o resistor é a tensão da fase C para o neutro. Esse é o caminho que eu vou ter. Como que fica essa tensão? Como que é a tensão de C para neutro? Essa senoide aqui, ó, esse pedaço dessa senoide. Então, a tensão
aumenta da fonte, a tensão sobre o diodo aumenta. Sobre o resistor. A tensão da fonte lá da fase C para o neutro diminui, a tensão sobre o resistor também vai diminuir. E a partir desse ponto ele volta a repetir o processo. Volta a conduzir pelo D1, depois pelo D2, pelo D3. Então, a cada momento ele conduz por um diodo ali. E eu passo a ter a tensão sobre a minha carga, essa tensão já contínua, mas eu ainda tenho aí um ripple, né? Uma oscilação aí, né, sobre a carga. Ainda não é uma tensão sem oscilação, né? Sem ripple, ainda está variando. Tem que tomar cuidado para não confundir esse indicador trifásico de meia onda com o de onda completa, né? O de onda completa, a referência, tanto o monofásico quanto o trifásico, a referência é o zero, que é o zero. Que é o zero. Olha como é que ela está centrada no zero. O monofásico de onda completa, a mesma coisa, está centrada no zero. Aqui não. Aqui o zero está embaixo, ela não está centrada aqui embaixo, no zero. Ela está lá em cima. Então, por característica do próprio retificador, a oscilação, o ripple lá, já é menor quando eu uso o retificador trifásico, né? E aí, se eu quiser reduzir ainda mais esse ripple, essa oscilação, eu posso colocar aqui o capacitor. Nosso capacitor de filtro lá. Que é o segundo estágio, né? Pensando aqui em termos do nosso circuito retificador, ainda não é esse retificador de onda completa, mas é um retificador trifásico de meia onda, não é esse, mas seria o primeiro estágio o retificador, e o segundo que a gente já está vendo agora, quando a gente adiciona o capacitor, já é para pegar e reduzir o ripple. No caso que ele usou um LC e o filtro, mas para simplificar aqui, vou colocar só o C. E aí vai ser aquela mesma história lá do retificador, dos retificadores monofásicos, né? Vamos pegar desse ponto aqui, ó. Nesse ponto, a tensão do capacitor é a mesma do resistor, estão paralelos, né? E aí o que acontece? Aqui, ó, a tensão vai começar a carregar o capacitor, vai carregar o capacitor até que ele carrega com o valor máximo. A partir desse momento, a tensão da fonte ela começa a ficar menor e a tensão no capacitor passa a ser maior. Então, quem vai começar a fornecer tensão para o meu resistor é o capacitor. Inclusive, ele bloqueia esse diodo aqui nesse momento. A partir desse ponto, onde a tensão do capacitor passa a ser maior do que a tensão da fase A para N, que a tensão da fase A para N começa a diminuir. Quem começa a fornecer carga para o resistor é o capacitor. Só que o capacitor não consegue fornecer tensão fixa aqui. Ele começa a descarregar o capacitor, por isso vai descarregando, descarregando. Chega nesse momento, o que acontece? A tensão da fase B passa a ser maior do que a tensão do capacitor, ele começa a carregar de novo o capacitor, carrega, até que carrega com o valor máximo, e a partir desse momento, a tensão da fonte fica menor do que a do capacitor. Quem começa a fornecer o diodo D2 bloqueia, porque a tensão do capacitor é maior do que a da fase B, esse diodo bloqueia, e quem começa a fornecer tensão para o resistor é o capacitor. Só que o capacitor vai descarregando, descarregando. A partir desse momento, tensão da fonte passa a ser maior do que a tensão do capacitor, ele começa a carregar de novo. E aí ele vai descarregando. E com isso eu consigo fazer o quê? Reduzir essa oscilação. Olha como é que ela está variando menos, o valor máximo para o mínimo. Antes estava com valor maior. E aí, quando eu adiciono o filtro, eu vou tendendo a ter uma tensão mais próxima de uma tensão estabilizada ali, né? E se aumentar o valor do capacitor aqui, tem alguns, não posso sair aumentando de forma aleatória, que gera picos, etc. Mas se eu vou aumentando o valor do capacitor aqui, eu vou reduzindo esse ripple, né? Por exemplo, aqui, se eu colocar lá um capacitor maior, essa curva de descarga vai ser menor. Ele vai carregando, aí descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Ou seja, o ripple seria menor. Essa queda aqui, se eu aumentar o capacitor, tem mais carga, ele descarrega mais devagar. Então, na verdade, não é que ele descarrega mais devagar, ele tem mais carga, então ele vai conseguir manter ali a tensão
por um tempo maior, né? E aí eu vou melhorar esse ripple e essa oscilação, né? Mas igual eu falei para vocês, nesse caso dos retificadores trifásicos, a gente precisa do neutro para estar trabalhando com esse retificador trifásico de meia onda. E no caso lá dos equipamentos inversores de frequência, a gente não tem retificadores que a gente precisa lá das 3 fases e de um neutro aqui para ligar. Né? Não existe isso. Então, no caso, quando a gente fala que é retificador o inversor cuja entrada é trifásica, a gente não vai encontrar esse retificador de meia onda na entrada do nosso inversor de frequência. A gente vai encontrar um retificador trifásico, mas não de meia onda, mas sim de onda completa, que é esse daqui que a gente vai ver agora. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso desse retificador trifásico de onda completa, que é exatamente o que a gente tem aqui nesse desenho aqui completo do nosso inversor de frequência, nosso equipamento inversor de frequência, que é pegar 3 fases e transformar numa tensão contínua desse ponto para esse aqui, né? Então, a gente vai ter, no caso aqui, um retificador trifásico de onda completa. Poderia ser também esse retificador monofásico aqui, mas o mais usual é a gente ter retificador trifásico, né? Então, a gente tem as 3 fases aqui, que no caso, em vez dele chamar aí de fase R, S, T, ele está chamando de A, B e C. E aí ele tá, no caso aqui, colocando essas 3 tensões igual foi feito no anterior, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar uma cor mais chamativa. Vou colocar uma cor mais chamativa aqui. A tensão de A para N eu vou deixar em amarelo. Só para destacar aí. E a tensão em amarelo. A de B para o neutro aí, vamos colocar verde. E a de C para o neutro vou deixar preto. O que vai acontecer aqui? A gente tem aqui as 3 tensões, elas já entram, por exemplo, a da fase A, ela vem aqui, a corrente se vier por aqui, ó, ela não vai passar pelo D4, ela vai passar pelo D1. A que vem por essa fase, ela não vai passar, vai vir por aqui, não está ligado, não vai passar pelo D5, tem que passar pelo D2. E a que vem por aqui, ela não vai passar pelo D6, porque não deixa passar nesse sentido, de catódo para anodo, vai passar nesse sentido aqui. E aí eu vou cair exatamente nesse mesmo caso aqui. Qual que é o diodo que conduz? Sempre o que tem maior tensão. Aqui não vai ser diferente. Quem que vai conduzir aqui? É o diodo D1 primeiro, o diodo D2 ou o diodo D3 que vai conduzir? É o que tiver com maior tensão. Se for a fase A que tiver com maior tensão, vai conduzir pelo diodo D1. Se for a fase B que tiver com maior tensão, vai conduzir pelo diodo D2. Se for a fase C com maior tensão, vai conduzir pelo diodo D3. Mas, então, o que vai definir qual diodo daqui de cima que vai conduzir, se é o D1, D2 e D3,
é a tensão, as tensões das fases A, B e C, que seria IR, ST. Vamos pensar aqui agora nesse primeiro intervalo. Nesse primeiro intervalo, qual que é o que está com maior tensão positiva aí no caso? O que está com maior tensão positiva é a tensão da fase A para o neutro, que está de amarelo. Maior valor positivo. Tem a daqui da fase preta, que é de C para o neutro, e tem a verde, que está lá embaixo, que é menor e negativa aí, que é da fase B para o neutro. Então, nesse primeiro ciclo, a corrente vai vir por aqui, ó. Ela vai sair da fase A, vai passar pelo diodo D, vai passar pelo diodo D1, não vai passar pelo D2, não vai passar pelo D3, vai aparecer aqui, ó, a fase A sobre sobre meu resistor. Então ela vai vir por aqui, ó, não passa pelo D4, vai passar pelo D1, não passa pelo D2, não passa pelo D3, passa pelo meu resistor, chegou aqui, tem 3 caminhos. Se ela passar por D4, ela volta para a mesma fase. Não faz sentido isso, a corrente sair de um potencial e voltar para o mesmo potencial. Se está no mesmo potencial, a corrente nem sai. A corrente só vai quando ela só sai da fonte, quando ela vai do potencial maior em busca do menor potencial, quando há diferença de potencial. Então, nesse caso, ela vai passar pelo diodo D2, não vai passar pelo D4, que ela voltaria para a mesma fase, não faz sentido. Então, a gente já elimina o D4 aqui, não vai conduzir. Ela vai ter que voltar para uma das fases. Qual que vai ser o D5 ou D6? Ela pode vir por aqui, passar pelo D1, passar pelo resistor, passar pelo D6 e ir para a fase B, ou ela pode fazer esse mesmo caminho ou passar pelo D6 e ir para a fase C. Qual que ela vai preferir passar, pelo D5 ou pelo D6? Eu tenho que olhar a fase, no caso aqui se é A ou C, que está com menor potencial nesse caso aí. A que eu tenho com menor potencial, é essa aqui, ó, para esse primeiro intervalo, é a tensão da fase B para o neutro. É a que está com menor tensão negativa. Então, a corrente, ela vai querer circular por onde? Ela vai passar pelo diodo D5, indo em direção à fase B. Então, é esse que é o circuito que fecha aqui, ó. Sai da fase A, passa pelo diodo D1, passa pelo resistor, vai pelo D5 e chega na fase B. Ela escolheu passar pelo D6 para chegar na fase B, porque é o que está com menor potencial aqui, ó. Por isso que ela não passou pelo diodo D6 para chegar na fase C. Então, a tensão que aparece aqui é da fase A para B, já que desse lado aqui, ó, eu tenho a fase B. É o VAB. Então, se a gente, isso aqui é a tensão das fases, isso aqui já é a tensão no resistor. Olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que a tensão que aparece sobre o resistor, para esse primeiro intervalo, que a gente tem aqui, o primeiro intervalo, é a tensão de A para B. Agora, por que ela fica com esse formato aqui? É que, na verdade, a tensão de A para B é eu fazer o A menos o B. Quem que é o A? É essa curva que está em amarelo. Quem que é o B? Essa curva que está em verde. E aí a gente não consegue visualmente visualizar isso, né? Pegar essa curva aqui que é estranha e subtrair dessa e enxergar que eu tenho essa forma de onda aqui, ó. O computador faz isso, né? Se ele pegar e subtrair uma curva, essa curva dessa curva, a gente chega nesse formato aqui. O que é esse formato? É quando eu subtraio esse traço amarelo desse traço verde. Essa curva amarela dessa verde me gera essa tensão VAB aí, que é exatamente a diferença de potencial. E aqui é exatamente os diodos que estão conduzindo, ó, D1 e D5. Conduz pelo diodo D1 e pelo diodo D5. Aí vai passar para o próximo intervalo, segundo intervalo. O segundo intervalo, quem continua com a maior tensão é o diodo, é a fase A. Se é a fase A, ele continua passando pelo D1. Agora, na hora de voltar, quem que está com menor tensão agora? Aqui, ó. Quem está com menor tensão agora é o preto. Para esse segundo intervalo, é a forma de onda da tensão preto, que é a C. Então, ele não vai voltar mais. Antes aqui, o primeiro intervalo era o B. Agora, para o segundo intervalo, quem passa a ter menor tensão é a fase C, que é a tensão de C para o neutro. Então, ele não vai conduzir mais pelo B. Ele vai vir por aqui, ó, vai passar pelo diodo 6 e vai para o C. E a tensão que
que passa a aparecer sobre o meu resistor é a tensão que está vindo da fase A para a fase C. É o VAC. Em cima eu tenho A, embaixo eu tenho C. Então a tensão que está sobre minha carga, aí no caso, é o VAC, que é o que ele está colocando aqui, ó, VAC. E está conduzindo pelo D1 e o D6. D1 e o D6. Como que eu chego nesse formato aqui dessa tensão para esse segundo ciclo? É subtrair nessa curva que está em amarelo aqui para esse intervalo, dessa curva de baixo preto. Se eu subtrair essa curva, uma curva da outra, eu chego nesse formato aqui da minha tensão. E aí a gente vai seguindo. Terceiro intervalo. Terceiro intervalo, eu passo até agora que quem está com maior tensão não é mais a fase A, é a fase B. Então ele vai parar de conduzir pelo diodo D2 e vai começar a conduzir pelo diodo, vai parar de conduzir pelo diodo D1 e vai começar a conduzir pelo diodo D2. Por aqui. Então a fase que aparece aqui em cima é a B, não é mais a fase A, porque quem está com maior tensão no terceiro intervalo ali é a tensão da fase B. E aí vai vir por aqui, vai passar pelo diodo. Passou pelo diodo, ele vai ter 3 caminhos para fazer. Ele não vai passar pelo D5, que ele voltaria para a mesma fase que está saindo. E não faz sentido ele sair aqui da fase B, passar pelo diodo D2 e passar pelo diodo D5 e voltar para o mesmo potencial. Então a gente elimina o D5 direto. Tem duas opções, ou passar pelo D4 para chegar na fase A, ou passar pelo D6 para chegar na fase C. Qual que ele vai escolher? O que está com menor potencial, se é o da fase A ou da fase C. Qual que eu tenho aqui o menor potencial? Nesse terceiro intervalo, o que está com menor potencial aqui, ó, é o da fase C para o neutro, que é esse de preto, está lá embaixo, o menor polo de tensão. Então ele vai conduzir por onde? Pelo diodo D6. Vai vir por aqui, ó, D6, para chegar por aqui, ó, nesse sentido. Então ele sai da fase B, passa pelo D2, aparece a fase B aqui, e na hora de voltar, ele volta por C, ó, passando pelo D6, porque é o que está com menor tensão. Então a tensão que eu passo a ter sobre o resistor é o VBC. Tensão da fase B para a fase C. E como que fica o gráfico dessa tensão sobre o resistor aí, no caso, sobre a nossa carga, nesse terceiro intervalo? É eu pegar essa tensão que está em B e fazer a diferença de potencial com C. Subtrair essa curva dessa. Quando eu subtraio uma curva da outra, eu tenho essa tensão aqui, que é o VBC, que ele está conduzindo pelo diodo D2 e pelo diodo D6. E fazer mais aqui, ó, o quarto intervalo. Continua sendo a fase maior tensão aí, continua sendo da fase B, então ele continua conduzindo pelo D2, mas na hora de voltar, a que está com menor tensão agora é a da fase amarela, que é a fase A. Então ele vai parar de conduzir pelo diodo D6 e vai voltar aqui, ó, pelo D4 para chegar na fase A. Então ele conduz agora pelo D4. Pelo D4, fazendo esse caminho, passando aí da fase B, pelo diodo D2, saindo da fase B, passando pelo D2, aparece a fase A aqui, passa pelo resistor e volta por aqui pelo D4 para chegar na fase A. Então, por isso que ele está falando aqui, ó, que a tensão no quarto intervalo que aparece sobre o resistor é a tensão de cima, que é a fase B, e de baixo, que é a fase A, o VBA. VBA. E está conduzindo aqui, que ele está falando da D2 e D4. D2 e o D4. O quinto intervalo, a gente tem maior tensão da fase C. Então, ele vai parar de conduzir agora. Quem está com maior tensão no quinto intervalo é da fase C. Então, ele vai começar a conduzir por aqui, ó, da fase C. Vem por C, passa pelo diodo D3, vai aparecer a fase C em cima. A corrente vai vir por aqui, saiu de C, passou pelo D3, que está com maior tensão. E aí, na hora de voltar, não vai voltar pelo D6, que ela voltaria pelo mesmo potencial. Vai passar pelo D4 para chegar na fase B, ou vai passar pelo D5 para chegar na fase... Não, passa pelo D4 para chegar na fase A, ou pelo D5 para chegar na fase B. Qual que vai passar? O que tiver com menor tensão. O
que está com menor tensão no quinto intervalo é amarelo, que é da fase A. Então, ele vai passar pelo D4 em sentido da fase A. Então, ele conduz por aqui, ó, vem pelo C, passa pelo D2, D3, na verdade, passa pelo resistor. A tensão que vai aparecer aqui é da fase A embaixo. Por quê? Porque ele vai passar pelo D4 e vai chegar na fase A. Então, ele circula da fase C para A. A tensão que passa a ter sobre o meu resistor é a tensão que está em cima, C, e embaixo, A. Eu VCA. Que é exatamente o que ele está colocando aqui, ó. VCA, tensão de A para C. Quem está conduzindo são os diodos D3 e D4. D3 e D4. E aí o último intervalo, que a partir daí começa a voltar por 1 e repetir tudo novamente, continua sendo a maior tensão para esse sexto intervalo, a da tensão da fase C. Então ele vai continuar conduzindo pelo D3, mas na hora de voltar, o que está com menor tensão agora é da fase B, que é o verde. Então ele vai conduzir por aqui, ó. Vem por aqui, passa pelo D6, não, e vai voltar por B. Então, ele vai pelo C, passa pelo D3, passa pela carga e volta aqui pelo D6, D5, né? Isso, D5, que vai voltar para a fase B, que a fase B é de verde aqui, que está com menor tensão. Então, a tensão que vai aparecer aqui agora, já que ele está indo de C para B, é o V em cima C, e embaixo B é o VCB. Quem que é o VCB? Essa tensão que está aqui no cima, que é a de C, menos essa daqui de baixo, que é a de B. Se eu subtrair essa curva de B menos essa curva de C menos essa de B, eu vou encontrar o VCB, que é exatamente esse formato aqui. Que ele está falando aí, igual a gente já viu aqui, que está conduzindo pelos diodos D3 e D5. D3 e D5. Então, a gente, no resistor, mesmo sem o capacitor, olha como é que o ripple já é baixo. Tem uma oscilação aqui, mas é uma oscilação bem pequena se comparado ao que a gente tinha nos retificadores anteriores. E para a gente melhorar ainda mais, no caso, essa oscilação, né, reduzir ainda mais essa oscilação, a gente pode colocar o filtro, né? A gente pode colocar o filtro aqui, que é o capacitor em paralelo com a carga. No caso lá, ele coloca um filtro não só capacitivo, mas filtro capacitivo e indutivo. Coloca o indutor em cima e embaixo. O capacitor armazena tensão e descarrega lá sobre o resistor. O indutor vai fazer o mesmo procedimento. Só que ao invés dele carregar a tensão lá, ele carrega através do campo magnético corrente, vai descarregar uma corrente. A ideia é a mesma. Então, o que vai acontecer? O capacitor vai carregar junto com o indutor. Vou pegar uma cor aqui. Melhor. O capacitor carrega, começa a descarregar. Opa. O capacitor carrega. A partir desse ponto, ele começa a descarregar. Carrega, começa a descarregar. Carrega, começa a descarregar. O que acontece? Eu tenho praticamente, fica até difícil desenhar, o ripple bem pequeno. Fica praticamente uma tensão contínua, né? Quanto maior o capacitor, menor é a velocidade da queda aqui da tensão sobre a carga. E aí eu tenho praticamente uma tensão contínua ali, nesse caso, né? Aqui no caso, sobre o meu resistor, né? Então a gente já viu dois estágios lá do nosso circuito, do nosso equipamento inversor de frequência, né? Essa primeira entrada entra trifásico ou pode ser monofásico, e aí vai transformar numa tensão contínua desse ponto aqui para esse ponto embaixo, só que ela ainda vai ter uma oscilação, e aí quem vai reduzir praticamente a zero e o ripple é o barramento CC aqui, que é o filtro capacitivo. E aí na próxima aula a gente vai começar a entrar na terceira parte aí do nosso equipamento inversor de frequência, né? Que é pegar essa tensão contínua que a gente tem aqui na saída desse ponto para esse, a gente tem uma tensão contínua, e transformar aqui, ó, a alimentação do motor em tensão trifásica para o nosso motor funcionar, né?
Lembrando que aqui ele está entrando tensão alternada, sai tensão alternada, mas já que eu estou pegando a tensão contínua aqui e criando uma tensão trifásica alternada, eu defino qual vai ser a tensão que vai sair aqui no motor e qual é a frequência que vai sair ali no meu motor, né? Então a ideia do equipamento inversor de frequência é que ele é um conversor CA, só que ele gera que da rede já vem tensão e frequência fixa. Na saída aqui eu vou conseguir, já que sou eu quem estou criando a partir de uma tensão contínua, uma tensão alternada, eu defino aqui qual que é a frequência de saída e qual que é a tensão de saída. E aí, com o inversor controlando a tensão e a frequência, eu vou mantendo constante essa relação de tensão e frequência, eu consigo manter o torque constante. Diferentemente da soft start, que só reduz tensão, e com isso ela perde torque. A gente não usa o inversor para controlar, a gente não usa a soft start para controlar a velocidade do motor. Ah, gira o motor com a velocidade menor, agora maior. Por quê? Porque o soft start, se eu reduzo a tensão, perde o torque, porque eu não altero a frequência. Então, o inversor de frequência ele vai conseguir, além de fazer a partida suave, lá, ligar com a rampa de aceleração, desligar com a rampa de aceleração, o inversor vai conseguir controlar a velocidade do motor. Falar, gira agora com 500 RPM, agora gira com 750. Ele vai praticamente, para qualquer velocidade, vai manter o torque constante, porque ele vai conseguir alterar tensão e frequência. Então, na próxima aula, a gente vai entrar nessa parte aí da tensão inversora, que é pegar essa tensão, como que ele pega essa tensão contínua e transforma aí numa tensão alternada através dos meus transistores IGBT e uma modulação por largura de pulso, que é a forma que a gente aciona aí as bases aí dos nossos IGBTs. É isso que a gente tinha para ver hoje. Aí na próxima aula a gente continua com esse segundo estágio aí do nosso circuito. Dúvidas aí, Francisco? Se não tiver dúvidas para a gravação aqui, aí na próxima aula a gente continua.